Olá, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Trabalhando aí o nosso conteúdo do livro Trilhas, a aula do dia 28 de setembro. Vocês estão vendo aqui, que eu já compartilhei o livro, como ocorre o El Ninho. Então, nós vamos ver que o El Ninho, ele é um fenômeno relacionado à dinâmica dos ventos e principalmente ao aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Mas, primeiramente, o autor coloca para vocês que o clima influencia a composição das diferentes paisagens. E o El Niño é um dos fenômenos mais importantes do mundo em relação ao clima, porque ele está relacionado à dinâmica dos ventos e o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Não ocorre El Niño todos os anos. Para que o El Niño aconteça, precisa que a água do Oceano Pacífico fique mais quente, pelo menos meio grau Celsius, né? Além da temperatura normal. E o El Niño, ele altera a circulação dos ventos e das massas de ar. E em alguns lugares vai provocar seca, em outros vai provocar muita chuva. E aqui o autor traz para nós dois esboços que nos mostra anos sem El Niño, que é esse primeiro, e anos que tem o fenômeno El Niño. Então, quando não tem El Niño, então, nos anos em que o El Niño não atua, as águas superficiais do Oceano Pacífico são levadas para proximidades aqui, ó, da Austrália. Ela é levada por ventos alísios que deslocam do leste para oeste. E aí, desse modo, as águas frias, profundas, né, elas vão subir. Você vê que a água fria é a de setinha azul. Então, as águas frias, elas vão subir e ficar na superfície, né, próximo à superfície. Esse fenômeno chama ressurgência. As águas frias e profundas vão para a superfície, dando nome a um fenômeno chamado ressurgência, que acontece na costa oeste aqui da América do Sul. E as correntes marítimas quentes são essas aqui. Então, veja bem, quando não ocorre El Niño, é porque aqui a temperatura da água é fria, tá? E não é tão quente, por isso que tem a setinha da corrente marítima quente indo para a Austrália, provocando chuvas lá, né? Agora, anos com El Niño. Então, aqui nós temos nesse aqui, abaixo, o que acontece quando nós temos El Niño? Então, ocorre esse fenômeno aqui quando há um enfraquecimento dos ventos alísios e esses ventos, eles vão vir de oeste para leste, né? É a inversão, oeste para leste. E vai acontecer o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, aqui na parte da América do Sul, que vai ter temperaturas elevadas e vai trazer para nós, então, o El Niño. Agora, o El Niño ele não afeta só aqui a América do Sul. Nós vamos ver o planeta, tá? O mundo aqui de uma forma diferente, porque o que não está no centro aqui não é a Europa, né? O que está em centro aqui é o Oceano Pacífico, para você ver os efeitos climáticos globais provocados pela ocorrência de El Niño, que sempre acontece aí quando é o ano de El Niño, de dezembro a fevereiro. Então, você tem aqui um amarelo claro, um alaranjado, são as cores referentes a quando acontece a abrangência do El Niño e vai trazer consequência de seca, quente, seco e quente, ou o lugar vai ficar chuvoso, ou chuvoso e quente, chuvoso e frio. E se você olhar aqui, ó, é onde nós estamos, América do Sul. Aqui, ó, no Brasil, você tem a interferência, a abrangência do El Niño. Aí você fala, mas o El Niño, ele afeta o Brasil? Sim. Por isso que nós vamos ver aqui, ó,
que mesmo o Brasil não sendo banhado pelo Oceano Pacífico, ele também sofre os efeitos do El Niño. Por quê? Porque vai acontecer diminuição de chuva na região Nordeste, então vai ficar mais seco ainda, aumentos de chuva na região Sudeste, e aqui no Sul você também vai ver, ó, porque é chuvoso. E aqui no litoral, né, do país, a temperatura vai elevar, vai ficar mais quente. Então, nós não somos, o Brasil não é banhado pelo Oceano Pacífico. E, mesmo assim, ele sofre as consequências do fenômeno El Niño. Agora, mostra aqui uma das consequências negativas, né? Quando tem muita chuva na região sudeste, na época que acontece o El Niño, o autor coloca aqui São Paulo, né, em 2016, com enchentes na rua, né? Dois fatores traz essa água acumulada quando chove muito. É muito asfalto, área muito pavimentada, né? Muito asfaltada, que não tem jeito da água infiltrar no solo, e o entupimento de bueiro, né? Que é responsabilidade das pessoas, né? Que deveria jogar lixo no lixo. Agora, nós vamos dar continuidade, após a atividade aí, a relação entre natureza, sociedade nas paisagens. Então, a relação entre a natureza e a sociedade na paisagem, ela é muito importante. Por quê? Porque o ser humano, ele faz parte da natureza. E sempre está relacionando com a natureza, porque eles precisam retirar da natureza os seus recursos, né, que ela oferece para nós suprirmos as nossas necessidades ou suprir aí os nossos interesses. Por exemplo, eu preciso de retirar da natureza matéria-prima, né? Senão a minha indústria não vai ter como trabalhar. Então, a matéria-prima ela é retirada da natureza. Então, o autor coloca para você que, ao longo do tempo, aprimorou as técnicas. Então, com o aprimoramento das técnicas, nós vamos cultivar mais lavoura, construir mais estradas, então vai ter mais intervenção na natureza. E o que a gente observa é que a interação entre o homem, entre a sociedade e o meio ambiente é pelo trabalho. Então, o ser humano, ele interage com o meio ambiente através do seu trabalho, porque as construções que nós temos tudo aí no dia a dia é fruto do trabalho humano, e principalmente quando ele aplica técnicas modernas, ele consegue realmente modificar mais, transformar mais a paisagem. E o autor coloca para vocês observarem aqui que nós podemos observar diversas formas de construções de acordo com o longo do tempo. Então, as duas fotos são de cidades do México, são de lugares do México, né? Aqui está assim, ó, ruínas do monumento conhecido como Pirâmide do Sol, Teotihuacan, no México. Isso aqui foi construído, como vocês possam ver, há muito tempo. E aqui já são construções mais modernas, onde que nós vamos observar aqui a capital do México, que é a Cidade do México. Então, a Cidade do México é a capital do México. E aqui nós temos um monte de construções de edifícios mostrando as diversas formas das construções do homem ao longo do tempo, né? Que ele vai modificando as suas construções. O ser humano, para fazer tudo o que nós precisamos, lavoura, indústria, comércio e as nossas atividades domésticas, nós precisamos de água. Então, o nosso próximo tema é o ser humano e os recursos hídricos. Então, sem água, não tem condições, não tem vida na Terra. E o autor ainda coloca que o nosso corpo é composto por mais ou menos 70% de água. E estima-se que nenhum ser humano sobreviveria se ficasse mais de 7 dias sem água, sem hidratar, né? Porque a água é vital para a maioria dos seres vivos, animais, plantas, seres humanos, é fundamental. E uma das utilidades que ele vai trazer aqui da água, nós sabemos que ela é importantíssima para vários fatores, né, para a sociedade. Como eu já disse, nós precisamos de água
nas nossas utilidades aqui, nossos afazeres domésticos, na pecuária, na agricultura, no comércio, na indústria, no transporte, tudo nós precisamos de água. E a água também, ela gera a eletricidade através das usinas hidrelétricas, movida pela força da correnteza dos rios. E aqui o autor traz para você a maior hidrelétrica do planeta, que é a usina hidrelétrica de Três Gargantas, na China, e a sua construção foi de 1993 a 2012, quando ela foi inaugurada, né? Aí ela passou a ser a maior hidrelétrica do mundo, chama Hidrelétrica de Três Gargantas. Antes dessa hidrelétrica, a que era maior é essa aqui, ó. Essa que fica aqui no Brasil é a usina de Itaipu, que era considerada a maior do mundo. Ela fica no Rio Paraná, em Foz do Iguaçu. Então, veja bem, segundo relatórios de pesquisa de 2016, o Brasil esteve na terceira posição mundial de produção de energia hidrelétrica. O segundo lugar é o Canadá e o primeiro é a China, né? Principalmente aí depois da construção dessa nova usina hidrelétrica, que é a maior do mundo. Nós temos também o autor colocando para nós por que o Brasil foi um país que tinha a maior hidrelétrica do mundo. Um dos motivos é porque ele tem uma grande quantidade de rios, né? Então, nós temos também um grande percentual de hidrelétricas. Agora, segundo o relatório do BP em 2016, aproximadamente 65% da energia elétrica consumida aqui no Brasil era gerada por usinas hidrelétricas. Aí você diz, mas tem outros tipos de usinas de energia elétrica? Tem, nós temos a usina eólica, né? A solar. Então, nós temos outros tipos de energia, não só a energia proveniente da água, das hidrelétricas. E o Brasil, o livro de vocês não traz, mas o Brasil, até o ano passado, você tem aqui, ó, Brasil Hidrelétricas em 2014. Até o ano passado, entre pequenas, médias e grandes usinas, o Brasil contava, de acordo com a ANEEL, com 7.429 usinas. Então, muitas, né? Aqui ele colocou algumas, como a Itaipu, a de Tucuruí, Xingó, Ilha Solteira. Então, são algumas das hidrelétricas aqui do Brasil. Agora, a água, né? Recurso hídrico, água, não é só necessária para gerar energia, fazer com que tenha comércio, indústria, ela também é fundamental para nós na agricultura e na pecuária, né? Porque nós precisamos muito da água para a lavoura. Por isso que o autor coloca aqui, ó, além de ser uma potência hídrica, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de gêneros agrícolas. Aí ele coloca alguns destaques, cana, soja, milho, mandioca e entre outros, né? Por que ele coloca isso? Porque nós somos produtores de gêneros agrícolas, porque nós temos disponibilidade hídrica, que vai ajudar a ter essa atividade agrícola. Algumas áreas onde tem esse plantio, elas estão em lugares que têm chuvas regulares, né? Não falta a chuva durante a época do plantio, mas em outros lugares que a chuva é mais escassa, mas que é próximo a rios e córrego, também é bom para a agricultura, porque pratica-se a lavoura irrigada, porque tira a água dos rios, dos córregos e pratica esse tipo de lavoura aqui, ó. Você observa na imagem uma plantação próximo ao Rio São Francisco, né, em Pernambuco, que é através da irrigação aqui da água do Rio São Francisco. Então, pessoal, vocês, por favor, procurem fazer uma leitura aí, que eu já pedi, né? Sempre eu estou explicando pequenas partes para ficar fácil para você acompanhar.
E eu vou também trazer para vocês uma outra atividade, que é a correção de uma tarefa aqui. Essa correção é no livro Trilhas, tá? Página 342 e 344. Então, vamos ver aqui, 342 até a página 344. Então, veja bem, é essa página onde tem essa imagem aqui, ó. Essa atividade, eu passei ela para vocês no início do mês e eu estou corrigindo para você estar revendo, recordando o conteúdo. Complete, então está escrito assim, ó, complete as frases utilizando as palavras do quadro. São 3 palavras: paisagem, naturais, culturais. Aí a primeira frase, a letra A: por meio de pinturas de telas e de fotografia, as pessoas têm registrado as mais diferentes paisagens terrestres. Então, podemos mostrar uma paisagem através de telas, de pintura ou através de fotografias, né? A letra B, alguns registros mostram a relação entre elementos naturais, como um rio com cachoeira, percorrendo formas de relevo íngremes ou ainda o relevo litorâneo sendo esculpido pela ação da água do mar. Então, veja bem, terreno íngreme é aquele terreno que ele é com um pouco de descida, né? Algumas imagens artísticas registram paisagens que mostram a combinação dos elementos naturais e culturais. Então, A, B e C são essas respostas aqui do complete. O número 2 pede para você ler 3 frases, são 3 quadrinhos. Fala para você assim, observe a fotografia e assinale a alternativa correta sobre ela. Eu não vou ficar colocando aqui todas as questões do livro, vou colocar o comentário. Então, quando você olha as questões do número 2, as corretas são as 2 primeiras alternativas, os 2 primeiros quadrinhos. O terceiro quadrinho, ele está errado. Aí o autor, na tarefa do seu livro, ele pede: agora, reescreva corretamente no caderno a alternativa errada. Você pode colocar ela aí no rodapé, porque é só essa tarefa. Você faz ela de lápis. Aí você está cuidando do seu livro, tá? Porque você não colocando a caneta, não tem problema. Aí, como que essa frase vai ficar correta? Por que ela é incorreta? Ela é incorreta porque ela fala que não podemos. É o que está de errado aqui. Porque você analisa essa foto aqui, ó, essa aqui. E aí o autor coloca assim: observando o conjunto dos elementos da imagem, não podemos denominá-la paisagem cultural. Porque está falando assim, olha, tem vegetação, um monte de árvore aqui, então a gente vai falar que ela é cultural, ela é feita pelo homem, mas por isso que ficou errado, porque fala não podemos. Podemos sim, porque as árvores que estão aí foram árvores de reflorestamento, foram plantadas. Então, não foi da natureza. Então, ela corretamente fica assim, ó, questão 2, observando o conjunto dos elementos da imagem, que é a fotografia que está aí, de um reflorestamento da Tailândia, tá? Podemos denominá-los paisagem cultural. Então, é uma paisagem cultural, porque é um reflorestamento. Aí, pede para você analisar, né? E de acordo com o que você estudou, na página 340, escreva em que consiste o croquis. Então, é simplesmente você voltar na página 340 e fazer a cópia no retângulo amarelo, onde fala para você o que é o croquis. Tá? Então, é só você voltar uma página aí, você vê lá assim, ó, croquis. Eu expliquei para vocês que é um desenho rápido, que é um esboço, mas o autor coloca: consiste na representação dos aspectos naturais e culturais que compõem uma paisagem na forma de um desenho
rápido, que eu disse que é o croquis, né? É um esboço. Ele é um desenho rápido, sem a necessidade de elaboradas técnicas artísticas, mas que consiga expressar cada conjunto de elementos da paisagem. Então, está no retângulo amarelo toda a sua resposta, toda a explicação para você relembrar o que é um croquis. Pede para você, na atividade 4, aqui da página 343, pede para você, sim, escolher nos livros, jornais, internet, a fotografia de uma paisagem natural ou cultural. Então, uma paisagem que você escolhe, sendo da natureza ou sendo que o homem construiu. Um aluno disse para mim que tinha construído um croquis de uma favela. Beleza. Então, veja bem, você vai fazer o croquis aqui no livro da paisagem que você escolheu, que é um desenho simples, rápido, basta ser feito com o grafite, né? Não precisa ficar colorindo, o croquis a gente não colore, ele é um esboço. Depois, descreva os principais elementos que você representou no seu croquis. Então, você vai colocar aí se tem elementos da natureza ou se são elementos que o homem construiu, né? No caso da favela, você vai ver lá ruas, né? Casa, rede elétrica, tudo mais. A última página da atividade é a página 344, onde começa com uma imagem que você vai fazer a tarefa da primeira parte nela. Essa aqui, ó. Você vai separar aqui em 3 fases, ou seja, você vai verificar aqui primeiro plano, segundo plano e terceiro plano. Por isso você tem que ter a imagem. Aqui você tem o primeiro plano na água, o segundo plano nas construções e o terceiro plano na montanha onde tem a floresta. Então você tem que passar a linha dividindo, porque olha só, desenha as linhas que dividem os planos da paisagem e os principais elementos retratados na fotografia abaixo. Então, você separou lá, pega um lápis de cor e divide aí. Você vai responder, questão A, que lugar é retratado na fotografia? É uma cópia do que está o autor colocando aí, que é uma paisagem da cidade de Fethiye, na Turquia. Quais planos da paisagem mostram elementos naturais? Primeiro plano, onde você vê a água, e o terceiro plano, onde você vê a montanha. E em qual plano da paisagem apresenta elementos culturais, que é construído pelo ser humano, culturais ou humanizado? Está no segundo plano, tá? Onde que tem aqui a cidade. Pessoal, boa correção, bom trabalho, tudo de bom para vocês. Até a próxima aula, mas não esqueçam, tá? De estar estudando direitinho. Beijos, até a próxima.